E aí, pessoal, tudo bom aí com vocês? Mais uma vez estamos aí para falar então sobre o Romanos, né? Romanos capítulos 9, 10 e 11, né? A gente está aqui para então falar sobre essa difícil tarefa, né, de desvendar esse livro tão cheio de meandros, né, complexo. Então a gente pode começar então pelo capítulo 9. Eu vou abordar em bloco porque eles estão trabalhando mais ou menos, basicamente o mesmo assunto, né? Que é a relação ainda de Israel, etc. Se tem alguma relação, talvez de um privilégio por parte de Deus, né, em respeito de Israel, etc. e tal. E então, no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ó, que Israel rejeitou a aliança com Deus, né? Por quê? Porque a aliança com Deus ela se dá mediante a continuidade do Messias, que é Jesus. Uma vez que se rejeita o Messias, se rejeita a aliança. Então, nesse sentido, ele fala: olha, Israel rejeitou. Jesus falou isso em várias parábolas, né? A parábola da vinha, a parábola dos filhos, etc. Dois filhos, né? Um que era obediente, outro que não obedeceu. Não a do filho pródigo, mas aquela outra parábola lá do final de Mateus lá. Então agora Paulo é categórico. Não tem agora uma proeminência mais de Israel. Israel agora é a igreja. Ele coloca isso. Ele falou: segundo a carne eu queria fazer muitas coisas, mas Deus quis assim. Deus quis que a continuidade da aliança se desse através da igreja e não através do povo, que durante milênios teve a oportunidade de fazer essa aliança universal e não o fez. Então ele vai falar: está encerrado a aliança, Deus usou de justiça, etc e tal. Eu não posso fazer nada, eu queria fazer, não consigo fazer, né? Mas é Deus que se compadece. Versículo 16: assim, pois isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A salvação é gratuita, ele coloca a graça como padrão e fala: ó, não tem escapatória, é Deus que vai fazer, é Deus que vai julgar, e agora a continuidade está em Cristo e na igreja. Esse é o primeiro ponto. Capítulo 9, basicamente isso. Ele vai falar algumas situações aqui, né, sobre vai citar aqui versículos do Antigo Testamento, mas basicamente essa é a linha do fio condutor, né? Então no capítulo 10 ele vai dizer assim, que eles não se sujeitaram então a essa aliança com Deus através da continuidade do Messias. Versículo 3: porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Onde se revela a justiça de Deus? No Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Cristo revela a justiça de Deus. Uma vez que você rejeita Cristo, rejeita o Evangelho, rejeitou a justiça de Deus. Israel faz o que muitas igrejas fazem. Dogmatiza algo que era só referência. Eles cristalizaram uma lei de Moisés, achando que era daquele jeito, cristalizou uma interpretação, né, uma hermenêutica, achou que era daquele jeito e não se abriu ao novo, e aí ficou para trás. Endureceu, então, nesse sentido, o coração. Há aqueles que defendem: não, mas Deus tem uma promessa com Israel, temos que olhar para Israel, que é o relógio do mundo. Então, a estes nós temos que ler a Bíblia, né? Dizendo assim, fiz algumas anotações, versículo 11 e 12 do capítulo 10. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Ou seja, não há diferença mais. Se não há diferença, logo não há dupla escatologia. Se não há dupla escatologia, logo essa perspectiva, essa tentativa sionista de resgatar uma importância de Israel como um povo especial, esse Israel que a gente vê hoje, que nada tem a ver com o que Paulo está falando aqui, né? Porque o judaísmo também é uma faceta, né? Divide em muitas correntes rabínicas, etc. e tal. E ele fala: não tem mais isso. Em Cristo é a fé que opera. É a graça mediante a fé. Por isso que Deus tratou todo mundo debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo mundo. Então ele falou: não tem mais essa distinção
não tem mais essa dupla escatologia. Na verdade, né, se é que um dia existiu, mas não tem mais essa expectativa. E ele vai falar sobre isso. Então, o que ele fala sobre isso? Capítulo 10 ele vai falar, não há. Ah, mas ele fala aqui que Israel é povo de Deus. Porque em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar, nem em Paulo principalmente, você vai encontrar essa suposta dupla escatologia que fala Romanos 11, 25, 26, você não vai encontrar. Você não encontra isso em Efésios, você não encontra isso em Gálatas, você não encontra isso em Tessalonicenses, você não encontra isso em lugar nenhum. Então, na verdade, é uma tentativa, é um modismo. Eu vejo que é um modismo que a igreja entra, né? O pessoal começa em Israel, veio guardando o sábado, vai lá no Muro das Lamentações, eu acho que volta comovido, né? Com aquela... E fala, não, Deus tem um propósito. Não, isso não é o que a Bíblia está falando. Paulo fala, agora somos todos iguais, a fé em Cristo é o que justifica. Ele fala isso. Capítulo 11, ele vai falar assim, ó, se Deus não... se Deus rejeitou Israel, ele vai lá, quer ver? Não rejeitou o seu povo, antes conheceu, ou seja, não sabeis que a Escritura diz que ele colocou pessoas ali no caso, né? Elias, etc e tal. Mas ele fala aqui no versículo de número 5, né? Vamos olhar aqui. Ele falou, assim pois agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. O que ele está querendo dizer aqui, na verdade? Ele vai falar, Deus não rejeitou, etc e tal. Por que não rejeitou? Porque se tivesse rejeitado, nenhum judeu seria salvo. Ele não rejeitou, ou seja, agora a graça opera em todo mundo. Opera naqueles que vão ser salvos. Então, se ele não rejeitou, então ele poderia falar, rejeitou os judeus, eles não vão ser salvos. Não. A graça está operando e todos que tiverem a oportunidade e forem tocados pela essa graça serão salvos. Judeu, grego, muçulmano e por aí vai. E ele vai falar sobre isso, que Deus não está rejeitando, não rejeitou o seu povo, né? E aí ele vai citar mais alguns versículos aqui, vai distinguir a história e tal, Davi, vem falando essas coisas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 25 e 26, que é um versículo muito emblemático, que ele fala assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios esteja entrado, e assim todo Israel será salvo. Quem que é todo Israel? O Israel carnal? Não. Toda a igreja de Deus, conhecida agora então como Israel. Porque ele fala que dos dois povos ele fez não havendo uma separação. Essa aliança com Israel é uma aliança então com a igreja, que é povo de Deus, que é o Israel de Deus, no sentido figurado. Paulo usa linguagens aqui figuradas, metáforas, né, metonímias e etc e tal, hipérboles, ironias, várias diafonias e várias retóricas gregas para se expressar. A gente não pode esquecer isso. E ele fala dessa forma aqui. Quem é todo Israel? É todo o povo de Deus. E aí ele vai terminar dizendo assim, de uma certa forma, falando, olha, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. O que é todos? Todos é todos. O que é todos? Todos é todo mundo. Todo é judeu, grego, todo mundo. Então, se ele encerrou todos, então Israel não tem uma escatologia para Israel, uma escatologia para a igreja. Isso aí não existe. Onde você vê isso aqui? Você não vê isso aqui em lugar nenhum. Em lugar algum. Então você vê, olha, contempla isso aqui. E essa teologia sionista, que reconhece Israel como... Isso não tem parâmetro. É uma leitura, uma compreensão que precisa ser aprofundada, sobretudo em Romanos, que é o principal livro da Reforma Protestante, que Calvino gostava muito, Lutero gostava muito. Então a gente precisa ler o livro todo, não só 2 versículos para dizer, Paulo está falando aqui que Deus tem uma promessa com Israel, que é a plenitude. Não, leia o texto e você vai ver que a plenitude que ele fala é a plenitude do povo de Deus. Essa escatologia é uma escatologia forçada, assim como essa leitura. Um grande abraço para vocês. Espero que
tenha ficado as coisas boas, né? A compreensão. E obrigado pelos comentários.